campo da cultura, né, e com viés da antropologia, da filosofia. A professora Alissa tem se destacado com pesquisas muito importantes, inclusive marcando assim, esse caráter de pesquisa aqui no programa de pós-graduação. Eu acho muito importante ter interlocução com ela, e eu acho que a gente possibilitar temas como esse, né, veicular temas como esse aqui no programa, eu acho que é de máxima importância. Então, passo a palavra para a Alissa. Bom dia. Bom dia. Bom, antes agradecer, né? Agradecer ao Gaspar mais uma vez, agradecer a Sandriane, te parabenizar pelo tema, né? Por levar adiante, pelo trabalho, por toda a pesquisa. Dizer que eu aprendi muito com o seu trabalho, né? Assim, para mim é um tema novo, né? Onde eu realmente aprendi muito, e como o Gaspar falou, a gente faz uma parceria, inclusive nessa banca, muito mais, eu acho, por uma atitude em relação ao próprio campo da arte, né, de acreditar e investir no diálogo com, né, dessa ampliação do campo com outras áreas. Eu trabalho mais no campo das culturas tradicionais, com comunidades quilombolas, né, atuo num campo que não é direto ao assunto, mas que, por outro lado, dialoga, e eu vi, inclusive, no conteúdo do trabalho, para minha surpresa, né, a relação que os sujeitos das bandas tinham e têm com comunidades quilombolas, indígenas e com a luta dos trabalhadores. Então, assim, eu acho que é muito mais nesse viés que eu, né, assim, venho acompanhando e vou falar algumas coisas na tentativa de contribuir para o diálogo, né? Da gente poder dialogar e sobre umas questões mais formais. Bom, então, partindo desse pressuposto, né, de que a arte precisa ampliar esse diálogo com as causas sociais ou com, né, as atitudes perante a sociedade, né? Então, assim, queria te parabenizar pela pesquisa, porque eu sei que esse material é um material que você foi encontrando, estava disperso, e que houve aí todo aquele trabalho, né, de buscar através das pessoas, de garimpar realmente, né? E eu acho que isso daí já é um trabalho que, pelo pouco tempo que se tem dentro de um programa de mestrado, já te levou um tempo enorme. E acho que ainda assim, né, mesmo você tendo todo esse trabalho de garimpar esse material, que é um material inédito, né, em termos de pesquisa acadêmica, você conseguiu refletir sobre ele, né, conseguiu fazer esse diálogo com autores, né, a partir das referências que você coloca aqui, você conseguiu dialogar com essa bibliografia. Então, assim, acho que você, e da qualificação para cá, eu participei da qualificação, eu vi que você também supriu uma série de colocações que foram feitas ali naquele momento. Então, assim, acho que é um trabalho que merece, de fato, os parabéns, digamos, né? Bom, eu vou falar algumas coisas, porque o nosso papel aqui é de fazer algumas considerações. Então, eu também vou fazer algumas considerações, mas não entendendo como questões que precisem ser colocadas nesse trabalho, não. Acho que são mais questões para você pensar e até para você dar uma continuidade. Talvez, ou seja, em trabalhos acadêmicos, em artigos ou em possíveis projetos fora da academia, de organização de material, que eu acho que vai um pouco de encontro com o que o professor falou, acerca das conexões, muitas vezes, dessas informações. Né, que eu acho que assim, você realmente conseguiu coletar um material muito extenso. E aí você tem desde a história das bandas, isso eu estou falando só aqui, né, quando você já está lá adiantado no seu trabalho, porque você vem traçando todo um percurso, digamos, até chegar nesse material que é um material inédito, né? Então, antes de falar dele, vou voltar lá nessa estrutura, né, que eu acho que, assim,
achei que ficou muito interessante o modo como você organizou. Principalmente nesse sentido para o leitor, e para o leitor que não é de dentro desse movimento e do entendimento da cena, digamos, né? Então, eu acho que você conseguiu traçar bem esse panorama vindo, né, vamos dizer, desse quadro internacional, né, chegando ao Brasil, do Brasil para Vitória e Cariacica. Nesse percurso aí, e depois para a questão do teatro propriamente, né? Então, assim, dentro dessa estrutura, eu senti falta, quando você faz, né, o quadro internacional, o Brasil, e vem para Vitória e Cariacica, né? Vitória por conta de uma banda. E aí eu senti falta aí de você falar um pouco dessa cena, que depois você vai falar mais adiante, quando você fala de Aracruz, de Iguaçuí, desse contexto no Espírito Santo. Né? E aí eu acho que tem a ver com a questão da Serra, né? Que você mesmo fala que havia um movimento lá. Eu acho que tem a ver com a sua presença dentro do trabalho, né? Que o professor fez a pergunta provocativa para você aí no final, né? Mas eu acho que faltou você. E eu te falei isso na qualificação. Né? Eu falei, faltou você, porque você faz parte disso. E você se coloca de fora, apenas como pesquisadora. Então, ao você ficar nesse lugar, faltou também você contextualizar esse cenário da grande Vitória, né? Que essas bandas certamente circulavam e dialogavam. Eu senti falta disso daí, né? Do cenário da grande Vitória, desse movimento. A Serra também é um lugar de indústrias e... Então, eu senti falta daí porque, principalmente quando, né, pensando nessa relação maior, né, do movimento enquanto uma postura política, enquanto uma atitude diante da sociedade, né, e em relação ao próprio sistema e ao modo como esse sistema ele se organizou aqui no estado do Espírito Santo, a grande Vitória, ela faz parte de um único território, né, se a gente pensar, de um crescimento concomitante ali, Serra, Cariacica. Então, eu senti um pouco falta desse quadro, que eu acho, é claro que eu sei que o trabalho já estava grande, que já ultrapassou as 100 páginas, mas eu acho que poderia ter entrado aí até mais, né, do que o último capítulo, que você muda um pouco de assunto. Eu senti ali que no capítulo, quando você vai falar do teatro, né, eu acho que é importantíssimo você falar do grupo, mas o teatro ele poderia estar ligado ao que você vinha falando. Você poderia ter abordado o grupo de teatro junto com a temática que você já vinha trabalhando, que era a questão da cena punk. E aí você traz toda uma questão do teatro do oprimido, que é super interessante, mas que fugiu um pouco ao que você estava trabalhando. E aí eu fiquei até com uma dúvida aí, se existia relação com o teatro do oprimido, ou se você usa, né, o teatro do oprimido como uma forma de interpretação do grupo de teatro do Motim. Essa foi uma questão que ficou para mim realmente no capítulo. Tá? Então eu acho que a estrutura do seu trabalho ela teve uma quebra, e isso não, vamos dizer, não tem nenhum ponto negativo nisso, né? Eu estou só falando de um modo geral enquanto leitora, tá? Mas não é um problema, tá? Então eu achei que nessa estrutura houve essa quebra e a lacuna aí na relação com a Grande Vitória, com essa cena musical aí na Grande Vitória. Em relação à quantidade de material, eu acho que por vezes falta de fato uma conexão entre esse material todo.
que eu acho também que seria impossível você fazer isso. Mas eu fiquei pensando, né, que talvez alguns quadros pudessem ter ajudado aí, alguns quadros assim, as bandas, quem eram o nome dos músicos das bandas, quantas bandas tinham em Cariacica, na Serra, a época em que elas surgiram. Eu acho que isso daria um panorama, né? Assim, que seria simples de você resolver, não é uma coisa... Você tem todas essas informações e você discute essas informações, mas você conhece as pessoas, você conhece as bandas, você acompanhou isso tudo, então, para você isso tá organizado. Agora, para um leitor que não tem essa proximidade, eu acho que talvez uma organização desses dados, assim, de uma maneira mais sistemática, talvez ajudasse muito. E uma outra questão que eu fiquei pensando, que eu acho que é um material riquíssimo, né? São o material gráfico, né? Todos os cartazes, fanzines, camisetas e tudo isso daria um catálogo maravilhoso, né? Daria um outro projeto, talvez, um projeto para isso até, né? Que é um material riquíssimo. Que você traz alguns no seu trabalho, mas eu entendo que não dava para trazer todos. E que só esse material daria uma dissertação, daria uma análise deles, né? Porque eu fiquei pensando também, e aí foram questões que vieram, que não necessariamente você tinha que responder no trabalho, mas se você tiver a resposta, sim, a gente pode conversar. Mas eu fiquei pensando assim, nessa relação com os artistas plásticos, né, ou com os estudantes de artes, uma vez que houve shows aqui no Centro de Artes, que você aponta que houve certo diálogo com a turma do Balão Mágico, né? Inclusive você cita a história da Rádio Pirata no teto da Biblioteca Central, quer dizer, uma atitude de resistência, de fato, né? Quer dizer, a gente sabe que o grupo foi muito atuante. Se tinha relação com artistas, quem eram essas pessoas, né? Ou se toda essa produção gráfica, se ela está ligada apenas a esse contexto da música, né? Porque você mesmo fala, inclusive, na sua apresentação, dessa relação do movimento punk com várias áreas, né? Com a moda, com o cinema, com o teatro, né? E aí me ficou essa pergunta, né? E as artes plásticas? Alguns integrantes do Balão Mágico hoje são professores da UFS, acho que na época eram estudantes. Sim, por exemplo, eram Kleber, estudantes. né? Caminati. A Simone Guimarães, né? É interessante. O Norton, que faleceu e é um lado atrás. de inclusão também na rádio. Oi? Rosana Pache. Então ficou essa pergunta, assim, né? Que eu acho que seria interessante esse link, até pelo lugar que a gente está, né? Assim, de alguma maneira, fortalece o diálogo. Achei muito interessante também a relação, saber, né? Essa informação que você traz do movimento, com esse vínculo social com os indígenas e com os quilombolas, né? Que eu trabalho muito em comunidades quilombolas e a gente sabe que existe de fato um movimento real de resistência ao sistema da sua forma mais, né, assim, mais veemente, né, desde o plantio dos alimentos, a luta contra os agrotóxicos, a invasão da... É peculiar também, né, do cenário punk de São Paulo, mesmo no internacional, isso é uma e isso eu acho que tem muito a ver com o contexto do Estado, que é um Estado rural, né? Que é um Estado que até pouco tempo tinha a população estava muito mais na zona rural do que na zona urbana, né? E esses movimentos de resistência política e social, eles são muito fortes, né? Tanto nas comunidades quilombolas como nas comunidades indígenas, em função dessa mudança de cena da década de 60, 70, com a entrada das grandes empresas no Estado,
né? Então, seja Aracruz, Aracruz celulose, Etoal-fibria, todo o plantio de eucalipto numa extensão enorme do estado, que pega as comunidades quilombolas, indígenas, que, aliás, tem uma notinha no seu trabalho. Eu falei, gente, é uma notinha, mas eu não era pra ser notinha. Estou aqui procurando no meu Faça Você Mesmo, porque eu ainda uso os meus. Não era pra ser os meus papéis. Uma nota de rodapé do Capital, mas... Isso é coisa de filósofo, hein? Eu acho que esse é o problema de quem fez filosofia. Mas tem uma notinha, que eu vou te dizer onde, Sandra, que ela me incomodou. Isso eu vou pedir para você. Eu acho que aquela mexer, porque isso me incomodou. Foi, eu sei. Fala das questões do movimento. Você fala de Aracruz, aí está tudo ótimo. Aí tá na guerra, não. Isso? Não, ela fala aí tem uma nota política, se eu não me engano, de uma questão da terra, algo assim. É a maior nota que tem. Aqui, ela foi colocada no final. Tá aqui, a nota 168, lá no meio dela, ela é enorme. Tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Na 16ª linha, você fala assim, ó. Você está falando de Aracruz, aí você fala, 5 anos depois, em transferência da sede do município, ocorreu de fato em 1950, da sede do município para o povoado de Sauaçu. Mas devido à resistência dos moradores de Santa Cruz, a transferência ocorreu de fato em 1950, tendo o prefeito Luiz Teodoro Musso surpreendido a todos de madrugada, comandando... Ah, não, desculpa, Sandriana, é no parágrafo abaixo. Que você está falando do ginásio, aí você fala, o progresso das ferrovias e desmatadores fez circular dinheiro, comércio e empregados na nova cidade de Aracruz, para onde veio o Banestes em 1962. Em 1972, nasce a Aracruz Celulose, uma empresa importante para o município. Esse parágrafo me incomodou muito, porque eu não sei, talvez aquelas informações que a gente tira da internet, com questões de dados e tudo, mas progresso ligado aos desmatadores não tem como, né? É um contrassenso. A própria ideia de progresso, né? Talvez ela até se ligue aos desmatadores, né? Você pensando de uma maneira positivista, né? Ela até mais, assim, não como uma forma de crescimento, né? Ou de desenvolvimento. E você terminar essa frase dizendo que nasce, né? A Aracruz Celulose, uma empresa importante para o município. Né? Talvez importante para a questão comercial, a destruição ambiental, né? A desestruturação das comunidades pesqueiras, né? O genocídio das comunidades indígenas. Né? Eu acho que você não precisa nem colocar isso tudo. Tem um impacto grande, mas até as próprias bandas não corroboram isso. Né? Não. Pelo contrário, né? Eu acho que as bandas se colocam nessa atitude de resistência, de confronto com isso. Então, assim, eu acho que é mais mexida eu sei que você não pensa assim, que todo o seu trabalho está falando o contrário. Mas, na verdade foi isso mesmo, a questão dos dados relacionados à bendita empresa. Mas cuidado, né? Porque assim, a mídia, ela vai te passar sempre uma informação assim, né? Quer dizer, ela é importante para o município, claro, ela criou ela modificou totalmente a estrutura do município. Sim. Agora, se positivo ou negativo, teria que, então assim, não é o caso de discutir, mas de você dar uma organizada aí nesse trechinho. De repente, o desenvolvimento das ferrovias, né, e a ação dos desmatadores, né, tirar um pouco essa carga. Essa carga de progressista que está na frase. Porque vai, assim, né, vai contra tudo que você está, o modo como você está conduzindo o seu trabalho. Certo. Mas, assim,
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu acho que é basicamente isso. E assim, acho que senti um pouco falta também de você contextualizar como está hoje em dia, né? Assim, tem outras bandas, surgiram outras bandas. Como é que está assim, no estado, na Grande Vitória, como que está o movimento hoje? Né? Assim, senti um pouco falta dessa contextualização. E acho que é basicamente isso. Acho que assim, o trabalho está muito bacana, acho que você tem um material fantástico em mãos, um material inédito, um material que dá para fazer outros trabalhos, né? Acho que a organização desse material vai ajudar. Às vezes eu ficava na dúvida em relação a algumas imagens que você trazia, porque muitos cartazes não tem o ano. Sim, essa é uma lacuna que existe até mesmo entre os próprios. Fiquei pensando Eles se era proposital. É isso aí, olha. Ele pode usar de qualquer época. Muitos aí que eu coloquei foi perguntando. Foi perguntando, isso foi em qual data? Qual ano? Me fala o mês. Aí lembrava aproximadamente, alguns lembravam mesmo, porque era da época mesmo. Vocês têm um material fantástico aí de um acervo mesmo, né? Que eu acho que conta uma história, conta parte de uma história, né? Das histórias que ficam invisibilizadas, né? Ficam tidos sempre à margem, né? Então, acho que assim, você está de parabéns por trazer esse tema para dentro do programa, né, da academia, e por todo o trabalho que você teve. Acho que você conseguiu assim, fazer muito no Prazer, acho que sempre aquelas licenciosidades, sempre de licença, né? Sim. Acho que é um pouco corajosa. Obrigada.